está com quem? Tá Bradesco. Tá Bradesco, mas o cara não tem opção Bradesco, ó. Ou tem? Lá dentro do seguro de vida. Pergunta. Então, mas aí, ó, analisando dessa forma, o 52,70 não é ele que está ocorrendo esse desconto. Não é no 52,70. 52,70 é o da NET. Da onde? De outra empresa. Por que disso? Como que a gente descobre aqui? Essa opção aqui, ó, o 20621, o que ele está buscando? Ó? Esse na 11 só está a opção sim ou não. Oi? Na 11 está a opção sim ou não. Só não é isso. Então esse aqui, esse seguro de vida aqui, ele só está aferindo a BR11. Então, mas se a regra é geral, então a gente tem que modificar os dois. Não, mas pode saber só da BR11, porque a BR11 não confirmou se vai ser os mesmos dados. Tá. Melhor alteração. Só da BR11, esse aqui. Tá, então vamos lá. Vamos proceder a alteração dele. Então, mas aí só para entender, você tem dois seguros de vida. Entendeu? Então quando criaram, fizeram o quê? Ah, calma aí, tem a BR11 e a BR81. Para a BR11 eu tenho uma situação e para a BR81. Então a gente vai fazer dois eventos de seguro de vida. Então aqui já está dividido, então você não precisaria criar um indicador, alguma coisa do gênero, tá? Voltamos lá no 52,70. Esse 0,3 aqui é o percentual que está sendo descontado, certo? Hoje, ó, 0,3, estamos descontando 0,3, que é aquilo que você colocou lá no chamado. Ok, está bem estranho. Porque, ó, você viu que está 0,3 lá? E aqui você está me informando 11,50. E agora passa uma taxa de 99. Está estranho porque não tem a taxa lá dentro. Na fórmula, se a gente olhar ali. Existe um caso, a menos que, vamos analisar o 12,675. Pode ser que esteja aqui dentro. Exatamente, tá vendo? E esse tipo de situação é bem complicado, tá? Porque, ó, fazer base de seguro de vida com fórmula fica muito complicado, tá? Então, assim, na hora que criou-se, deveria ter sido analisado e montado passo a passo. Não é, isso aqui já faz tempo que implantado, né? Mas, vamos lá, tudo bem. Ó, olha o que tem aqui de novo. Salário, de novo eu vou na opção de seguro de vida. Olha a complicação que está. Quer dizer, eu estou validando lá fora e estou revalidando aqui dentro da base. Tem a opção aqui de novo. Então, aqui, nossa base é assim, dá uma volta ao mundo, 1 milhão de vezes. É complicado, porque assim, é aquela coisa que eu estou falando, na hora que for fazer, não analisaram o que fazer. Primeiro ponto, não colocaram no papel. Isso daí. Então, ó. De novo, então vamos lá. A base é o salário do cara, vezes 36. Isso aqui também não é legal fazer, tá? Por exemplo, o que acontece aqui? Você está congelando dentro de um evento um percentual. E se amanhã ou depois você tiver que alterar, como aconteceu agora, você tem que entrar nesse evento e ficar percorrendo. Como que a gente soluciona esse tipo de situação?
cria-se o evento individual, um de base individual, participa somente se habilitado e programa ele na lotação ou na empresa que ele se refere com percentual. Se amanhã depois você tiver que mudar alguma coisa, ou mesmo com valor genérico, né? Se amanhã depois você tiver que mudar o percentual, basta você entrar lá dentro e ele altera todos os eventos que vão fazer parte disso aqui. Então não precisaria ficar percorrendo o mundo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse evento, esse item aqui, a gente vai criar um evento para indicar isso aqui. Então nós vamos fazer a substituição aí. É taxa de seguro de vida que estamos dando, certo? Então, ó, estou criando um evento individual, ó. E a participação dele, aonde acontece isso? Só para a folha mensal. Ok. Estagiário faz parte disso? Seguro de vida? Não, aí Não. Deixa eu aproveitar e pegar um ganchinho aqui na criação de situação também. Quando vocês forem criar uma situação de funcionário, por exemplo, apareceu lá uma situação nova, um pedido de demissão por alguma coisa. Não é uma rescisão? Então sempre cria a descrição dessa situação iniciando com rescisão. Para quê? Para que o sistema, na hora que você coloque na tabela, ele ajuste de forma correta. Senão vocês vão ficar, por exemplo, vamos dizer que é um pedido de demissão, o que vai acontecer? Eu tenho um prolabore, o pedido de demissão vai ficar aqui para cima, e na hora de vocês fazerem as habilitações, ele vai ficar perdido e às vezes você pode acabar esquecendo de habilitar uma situação de um funcionário, ok? Então, ó, criamos o 29622, tá, Kelly? Vou pegar lá. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Aqui dentro onde está a taxa, eu vou substituir por ele. Tá? Só que aqui no divisor, o que vai acontecer? Aonde eu informo a taxa, eu não tenho como colocar esse monte de zero à esquerda aqui. Tá? Porque é um evento, ele vai lançar lá, ele não consegue trazer o zero à esquerda. Então, o que vai acontecer? Ele vai aparecer lançado, por exemplo, com 115. Então, o que eu tenho que fazer? Os dois zeros que está aqui, eu tenho que transferir para onde? Para cá, para frente. Para ser o